Daí, pessoal, mais uma resolução. A figura a seguir apresenta o delta do rio Jacuí, situado na região metropolitana de Porto Alegre. Nele se encontra o Parque Estadual Delta do Jacuí, importante parque de preservação ambiental. Sua proximidade com a região metropolitana torna-o suscetível aos impactos ambientais causados pela atividade humana. A distância do ponto B ao ponto C é de 8 km. O ângulo A mede 45 graus e o ângulo C mede 75 graus. Uma maneira de estimar o quanto do delta do Jacuí está sob influência do meio urbano é dada pela distância do ponto A ao ponto C. Essa distância em quilômetros é. Bom, então a pergunta aqui se refere à distância do ponto A até o ponto C. Então, essa aqui, ó, esse aqui é o meu objetivo. Já vou colocar então a distância aqui AC é o meu x. Ainda diz que a distância do ponto B ao ponto C é 8 km. Então aqui a distância do ponto B até o ponto C, 8 km. E o ângulo A mede 45 graus. Então aqui, ó, nesse vértice A eu tenho um ângulo de 45 graus. E o ângulo C, 75 graus. Então, esse ângulo aqui, no vértice C, 75 graus. Bom, e aí eu preciso então calcular essa distância AC. Nesse triângulo, eu conheço a medida de apenas um dos lados e conheço os dois ângulos internos. Automaticamente eu conheço os três, né? Porque se eu conheço dois, esse terceiro ângulo, ele também é conhecido. Então, se eu precisar desse ângulo, por exemplo, eu posso determiná-lo facilmente, já que a soma dos três é 180. 75 com 45 mais esse ângulo aqui, fecha 180. Então, eu sei aí dois ângulos, automaticamente sei os três, e só sei um lado. Então, essa situação ela é típica para a lei dos senos. A aplicação da lei dos senos tipicamente se dá nesse caso, onde eu conheço dois ângulos do triângulo, dois ângulos internos, e dois ângulos, conhecer dois ângulos significa conhecer três, e a outra informação é sobre um lado. Eu só conheço uma medida do lado e aí falta um segundo lado, uma segunda medida de lado. Bom, e como se dá aí a aplicação da lei dos senos? Bom, a lei dos senos diz que um lado qualquer do triângulo dividindo pelo seno do ângulo oposto, o lado dividido pelo seno do ângulo oposto, sempre gera um valor constante, gera o mesmo valor. Então, lado dividido pelo seno do ângulo oposto sempre é igual. Então, vou aplicar isso. Ó. Vou pegar o lado que eu quero, que é o x, e vou dividir pelo seno do ângulo oposto. Mas aí nota que eu já começo não sabendo o ângulo oposto ao x. Mas aí lembra, né, que é possível de se fazer o cálculo desse ângulo, já que a soma dos três é 180. Então, se eu rascunhar aqui, ó, 75, que é um ângulo que eu conheço, mais 45, que é o outro ângulo que eu conheço, eu já tenho aqui 120 graus. O terceiro ângulo, que está faltando ali no vértice B, é o que completa 180, porque a soma dos três é 180. Então, 180 menos 120 vai me dar ali o ângulo no vértice B que está faltando. Então, agora sim, eu sei que esse ângulo aqui é 60 graus. Bom, então eu tenho x dividido pelo seno do ângulo oposto, x dividido pelo seno de 60. Isso é igual a qualquer outro lado dividido pelo seno do ângulo oposto. Eu conheço o lado 8, dividido pelo seno do ângulo oposto, seno de 45 graus. X sobre, eu vou para a tabela de arcos notáveis, o seno de 60 graus
é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2. Isso é igual a 8 sobre seno de 45, raiz quadrada de 2 sobre 2. Muito comum isso acontecer na aplicação da lei dos senos, que é a igualdade entre esses dois denominadores aqui na fração de baixo. E aí justamente eu posso cancelar esses dois aí. E aí eu fico com x sobre a raiz quadrada de 3 é igual a 8 sobre raiz quadrada de 2. Para eu isolar o x, vou multiplicar cruzado, fazer bem devagar. Vou multiplicar cruzado aqui, raiz de 2 vezes x é igual ao outro cruzamento, 8 raiz de 3. Vou isolar o x fazendo 8 raiz quadrada de 3 divide pela raiz quadrada de 2. Aí eu já tenho uma resposta, né, para esse lado. Mas raiz no denominador, ela de certa maneira não fica muito adequada, né? Não se prefere a raiz no denominador, não se prefere um denominador irracional. E então eu racionalizo multiplicando embaixo e em cima por raiz de 2, que é a própria raiz do denominador. E agora eu resolvo isso. 8 raiz de 3 vezes raiz de 2 dá raiz de 6. 8 raiz de 6. Raiz de 2 vezes raiz de 2, isso resulta raiz de 4. E raiz de 4 é 2. Então, 8 raiz de 6 sobre 2. Posso aqui fazer uma simplificação. 8 por 2 que dá 4. E o x finaliza com 4 raiz quadrada de 6. A unidade aqui, quilômetros. Isso está na alternativa B. Ok? Então era isso. Eu espero que esta resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.